A promessa quebrada. Por que Deus deixou o templo de Salomão cair? Imagine um edifício que brilhava tanto sob o sol que podia cegar quem o olhasse. Paredes internas revestidas não com pintura, mas com ouro maciço. O aroma de cedro do Líbano e incenso sagrado preenchendo o ar. Este não era um palácio de um rei qualquer, era o templo de Salomão, a morada de Deus na terra. E então foi reduzido a cinzas, saqueado, profanado e queimado por um exército pagão. A pergunta que ecoa há milênios não é apenas como, mas por quê? Se os profetas garantiam a proteção divina sobre Jerusalém, o que deu tão terrivelmente errado? Foi uma falha de Deus, ou uma falha dos homens que ousam falar em seu nome? O esplendor inimaginável. Para entender a queda, precisamos primeiro entender a glória. O Templo de Salomão não era apenas um lugar de culto, era uma maravilha do mundo antigo. 7 anos de trabalho incansável, os melhores materiais e artesãos de várias nações. Mas seu verdadeiro valor não estava no ouro, estava no que ele guardava. No coração do templo, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. Para o povo de Israel, aquele era o ponto de conexão entre o céu e a terra, a sala do trono do Todo-Poderoso. O templo não era um prédio, era a garantia física da aliança de Deus com seu povo. Uma promessa esculpida em pedra e ouro. A sombra no leste, a ascensão da Babilônia. Enquanto Israel se debatia em suas próprias crises, uma nova superpotência surgia no leste, a Babilônia. E seu rei, Nabucodonosor, não era apenas um conquistador. Ele era uma força da natureza, um gênio militar e um mestre da guerra psicológica. Seu exército não apenas destruía muralhas, ele sufocava cidades inteiras, usando a fome como sua arma mais cruel. E a ambição de Nabucodonosor ia além de terras e riquezas. Ele queria provar que seus deuses eram os mais poderosos. E em seu caminho havia uma pequena nação teimosa, Judá, que afirmava servir ao único Deus verdadeiro. Para Nabucodonosor, Jerusalém não era apenas um alvo militar, era um desafio espiritual. O ponto de ruptura, a rebeldia de Judá. A queda de Jerusalém não começou com o exército babilônico. Começou nos palácios, com uma geração de reis que tomaram uma série de decisões desastrosas. Reis como Joaquim e Zedequias, que pressionados fizeram uma aposta fatal. Eles ignoraram a aliança com Deus e buscaram segurança em alianças políticas com o Egito, o rival da Babilônia. Era um jogo perigoso, e no meio disso, uma voz solitária clamava no deserto. O profeta Jeremias, com voz impostada, como se citasse a essência de Jeremias. Parem de confiar neste prédio. Vocês dizem, este é o templo do Senhor, mas seus corações estão longe dele. A obediência vale mais que sacrifícios. A fidelidade vale mais que ouro. A Babilônia não é o inimigo de vocês. Ela é o instrumento do juízo de Deus. Mas ninguém ouviu. Eles preferiram acreditar na segurança das muralhas do que na advertência do profeta. O grito silencioso de Jerusalém, o cerco final. Quando Nabucodonosor retornou, não foi para negociar, foi para aniquilar. O cerco final durou quase 30 meses. 30 meses de agonia lenta, onde a cidade começou a se devorar por dentro. Os relatos são aterrorizantes. A fome apagou a linha entre a humanidade e o desespero. Quando os babilônios finalmente romperam as muralhas, não encontraram um exército de defensores, mas uma cidade de fantasmas. A batalha já havia sido vencida pela fome. As chamas da purificação, a destruição. Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor, recebeu uma ordem simples: apagar Jerusalém do mapa. O palácio real foi queimado, as casas dos nobres incendiadas, e então ele se voltou para o templo. Imagine o sacrilégio: homens que não temiam a Deus, rindo e zombando no lugar mais santo da terra.
O ouro foi arrancado das paredes, os utensílios sagrados, levados como troféus, e a Arca da Aliança desapareceu. Seu destino é um dos maiores mistérios da história, um símbolo silencioso do momento em que a presença de Deus se retirou daquele lugar. Quando o fogo consumiu o templo, não era apenas um prédio que queimava, era o fim de uma era. Mas na teologia dos profetas, aquilo não era apenas destruição. Era uma cirurgia divina, dolorosa, brutal, mas necessária para cortar o orgulho e a idolatria de uma nação que havia esquecido sua aliança. Então, por que o templo caiu? A resposta é clara. O templo de pedra caiu porque o templo nos corações do povo já estava em ruínas. Eles confiavam mais no símbolo do que no Deus que ele representava. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Em que templos nós confiamos hoje? Na segurança de nossos empregos, no poder do nosso dinheiro, na solidez da nossa reputação? A história de Jerusalém é um alerta atemporal. Qualquer estrutura construída pelo homem pode virar pó. A lição final da queda do templo é que Deus não habita em edifícios, mas em corações rendidos. A promessa não foi quebrada, foi transferida, do templo de pedra para o templo que somos nós. Se essa reflexão sobre fé, orgulho e ruína te tocou, deixe seu like e compartilhe. E comente abaixo qual a lição mais forte que você tira dessa história. Inscreva-se para mais investigações sobre os mistérios da Bíblia. Até a próxima.